Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas deve receber vacinas da Covid-19 em até 48 horas. 3.500 patenses devem ser imunizados na primeira fase de vacinação. E na edição desta segunda-feira você vai ver também. Mais de 4.000 estudantes participam do primeiro dia de provas do Enem em Patos de Minas. Meio rural continua sofrendo com as interrupções no fornecimento de energia elétrica. Mais calor. Estiagem deve ser intensificada nos próximos dias na região. Regional de Saúde distribui seringas à espera de vacinas após a aprovação da Anvisa. O que pensa o patense sobre a vacinação contra a Covid-19 e mais? Prefeitura faz remanejamento de radares e retira equipamentos da região central. Após reclamações, travessia elevada na rua Major Gotti passa por modificações. Postes são retirados de rua depois de denúncias e riscos para o trânsito. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais informações agora no NTV News. Aconteceu de novo. Depois do posto da Polícia Rodoviária Federal, que foi invadido por um caminhão descontrolado há cerca de 2 semanas na BR-365, um fato semelhante aconteceu nas instalações da Polícia Militar Rodoviária, na BR-354. Segundo a PM, o acidente aconteceu por volta das 5h40. Um veículo Onix, que seguia no sentido Arapuá, Carmo do Paranaíba, atingiu um cone de sinalização da PMMG, rodou na pista e derrapou até atingir as instalações do 2º Grupamento de Polícia Rodoviária do Carmo do Paranaíba, localizado na rodovia BR-354, quilômetro 285. Com o choque, a mureta de sustentação da grade, o aparelho interfone, 2 portões e a cerca elétrica instalada sobre as grades e portões ficaram danificados. O condutor, de 20 anos de idade, relatou que teve a visão ofuscada por um farol que, segundo ele, ocasionou o acidente. Ainda segundo a polícia, o motorista apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica e recusou a realizar o teste de alcoolemia, alegando que havia feito consumo de vodka e sabia do resultado. Devido a isso, ele foi preso em flagrante delito por dirigir veículo sob influência de álcool. Ele assumiu o ressarcimento dos danos ao patrimônio público no local. Em Lagamar, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu no fim de semana uma arma de fogo durante a ação de fiscalização de trânsito. A ação aconteceu no quilômetro 93 da MGC 354. Segundo a polícia, uma caminhonete Fiat Strada emplacada em Coromandel, conduzida por um homem de 73 anos, foi abordada e durante as buscas foi localizada uma espingarda calibre 22, a qual estava acondicionada em meio a diversas roupas dentro de uma mala. O homem relatou que havia acabado de receber a arma como pagamento de uma dívida e afirmou ainda que não possui porte e nenhum documento ou registro referente à arma. Diante dos fatos, a arma de fogo foi apreendida e o autor foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de plantão em Patos de Minas. Em Lagoa Formosa, um homem foi baleado quando saía de uma boate nesse fim de semana. A repórter Tassiana Bernardes tem os detalhes. Esse crime aconteceu por volta de 1h20 da manhã na saída de uma boate que fica localizada na zona rural, na cidade de Lagoa Formosa. A polícia militar foi acionada e, chegando lá, as testemunhas informaram que a vítima, que tem 33 anos, havia pago seu consumo no estabelecimento e saiu sozinho. Foi aí que eles escutaram o disparo de arma de fogo. O proprietário do estabelecimento disse que a vítima saiu sozinha e que provavelmente esse disparo pode ter saído de alguém que estava no pasto próximo ali do local. A vítima foi conduzida consciente para o Hospital Municipal da cidade de Lagoa Formosa. A Polícia Militar segue os rastreamentos para tentar localizar o autor e aí descobrir também a motivação desse crime. Depois do intervalo aqui no News, meio rural continua sofrendo com interrupções no fornecimento de energia elétrica. E mais de 4.000 estudantes fazem as provas do Enem em Patos de Minas.
No primeiro dia de provas do Enem em Patos de Minas, nesse domingo, mais de 4.000 estudantes compareceram para realizar o exame. Era por volta das 15h40 quando os primeiros estudantes começaram a deixar o local de provas. O Matheus foi um dos primeiros a sair e disse que achou a prova fácil. Achei a prova até bem tranquila, assim, pelo que eu consegui fazer. No mais, tudo que eu tinha estudado estava lá. Mas a redação pegou a maioria de surpresa. O tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Os candidatos tiveram que fazer um texto dissertativo argumentativo, apresentando opiniões e organizando a defesa de um ponto de vista. O tema da redação que eu achei complicadinho de fazer. A redação eu achei assim, um tema bem complicado, porque eu não tinha muito conhecimento do tema. Eu tive bem uma dificuldade nela. Foi tranquilo, só não tive muitas opiniões sobre o assunto. Eu não sei se eu consegui... Eu acho que eu fugi do assunto, falar a verdade. Para alguns, a prova é utilizada como um teste, mas para os nossos entrevistados, a avaliação foi para valer. Ou uma vaga em uma universidade federal, ou uma bolsa de estudos em uma faculdade privada. Ver se eu ganho um desconto no ProUni para a faculdade aqui. Eu já estou cursando medicina veterinária e eu vim aqui esse ano para ver se eu consigo uma nota boa para uma bolsa no ProUni. Federal. IPI. No domingo que vem, os alunos voltam para a segunda etapa da prova. Se neste domingo foi dia de humanas, no próximo é dia de exatas. E no domingo que vem cá de novo. Domingo que vem eu tô de novo aqui para tentar, né? A gente muda de assunto e fala dos problemas relacionados à falta de energia elétrica no meio rural em Patos de Minas, que tem se arrastado ao longo dos anos sem uma solução. Produtores rurais acumulam prejuízos e muitas reclamações junto à CEMIG. Há tempos, o início do período chuvoso na região leste de Patos de Minas, que abrange Major Porto, Pindaíbas, Areado e Bom Sucesso, é sinônimo de sistemáticas interrupções no sistema de energia elétrica. Mas o problema, em período chuvoso ou seco, se tornou constante e não tem tempo nem hora. Na última quarta-feira, Betânia foi surpreendida com mais uma interrupção no serviço. Tá horrível e a gente paga o talão em dias, se você atrasar, sabe como que funciona, e eles não dão o serviço que a gente precisa. Na propriedade dela e também na de Vilmã, a falta de energia chega a interromper até o fornecimento de água. Além de, é claro, a perda de eletrodomésticos devido à oscilação de energia. Foi quarta-feira, por volta de quase 7 horas. Aí ela ficou dando pico de 5 minutos, mas a gente precisa de ligar uma bomba. Aí a gente precisa, aí a geladeira que queima, e a minha já queimou de outras vezes. Aí a gente mesmo nem foi atrás, mesmo mandou arrumar. E eu tentei os papéis assim, da época que queimou e foi por causa disso. E agora, essa vez, eu pensei que ia queimar. E até desliguei. Ficou desligado um pouquinho, porque liga, desliga. A gente que está igual eu, que estou no segmento do leite, estou passando um trabalho sério. Eu fiquei dessa forma, ligava, esperava, desligava, desliguei tudo, o freezer, o tanque, fiquei só com a ordem ligada, não tocava. Fiquei o dia todo, por volta de 14 horas, deu uma melhoradazinha. Eu tirei o leite da tarde um pouco, soltei um pouco de vaca e deixei. Hoje agora eu estou lá com um problema, estou indo aqui em Areado comprar remédio porque eu tinha o problema de mastite em 2 vacas. Então eu vou gastar, acredito que R$1.000 para curar essas 2 vacas, culpa de não ter tirado o leite delas. Porque, sobrecarrega, né, o teto da vaca e ela dá febre e acaba adoecendo. Sempre os principais afetados são os produtores de leite, que perdem 2 vezes. Pelos prejuízos oriundos da perda do leite e do aumento dos custos de produção, em virtude da aquisição e manutenção de geradores de energia. Márcio chegou a fazer um alto investimento na propriedade para garantir que uma energia de qualidade chegasse ao local, mas de nada adiantou. Fizemos um investimento numa rede, porque a rede a qual a gente trabalhava não era suficiente para o investimento que ia ser feito. Então tivemos de fazer um melhoramento de carga, teve que fazer um investimento para aumento de carga. E esse investimento foi feito e a energia que chega ainda, de certa forma, eu posso dizer que é insuficiente. Ela oscila muito, varia muito assim, nos equipamentos da pico de energia, queima
bomba de tanque, bomba de ordenha, ventiladores, essas coisas, todas elas, essa questão dessa oscilação prejudica muito o andamento do investimento no dia a dia. Segundo o senhor Sebastião, o problema persiste há anos, desde meados de 1970. O sucateamento da malha da rede elétrica e a falta de investimentos estruturais são as principais causas de todos esses problemas. Para o produtor, faltam investimentos e pessoal para dar apoio aos produtores rurais. A CEMIG, uns anos atrás, era uma firma que nós tinha inveja de falar que ela era mineira, mas agora já está dando vergonha, viu? Porque tem hora que quando falta, chega a faltar mesmo, leva até dias para vir arrumar. E com um detalhe também, todo dia lá por volta das 7 horas da noite, 6h30, 7 até lá para as 8, 8h30, ela cai a energia, você precisa ver a posição que fica a luz, não sei se é porque o povo vai tomar banho, ver mais televisão aqui no meio rural, está caindo muito, a rede está muito fraca. E sem energia ainda vem a falta de segurança. Pois o medo de quem vive isolado é a ação de bandidos e a incapacidade dos moradores em se defender. O que é mais triste é isso, né? Igual esse dia mesmo, ontem um caboclo me ligando aqui, nós conversando, que eles roubaram 2 vacas dele ali no firme, né? Você ficou sabendo, João? Quer dizer, isso tudo vai facilitando, né? Para os que não tem nada a fazer, que gostam do alheio, né? Tem isso. A arma nossa é Deus, a minha é Deus, que Deus que me protege, porque não é fácil não, é muito perigoso aqui na roça. Para os produtores, a qualidade da energia que recebem, quando recebem, é inadmissível. A energia é insumo básico para a produção agropecuária. O reforço na linha da fiação não fez nada, é a mesma de 1960 quase, quando foi feito isso aqui, ó. Então, a defasagem vai tendo, né? Isso é igual a gente, se não for dando um check-up de volta e meia, brincar, o corona pega, né? Sobram reclamações aí de quem reside no meio rural, né? Por meio de nota, a CEMIG informou que a intermitência no fornecimento de energia para parte dos clientes rurais de Patos de Minas, verificada no dia 14 de janeiro, foi causada por um raio que rompeu cabos da rede de média tensão na região do povoado de Ponto Chique. O acidente afetou ainda o fornecimento de energia para as comunidades de Major Porto e Pindaíbas. A nota diz ainda que a CEMIG realiza inspeções periódicas de sua rede elétrica, inclusive a que atende a região que foi mencionada aí na reportagem. Depois do intervalo, a gente vai falar de futebol. Galo vence e segue na briga pelo título. Cruzeiro perde mais uma e aumenta o risco de voltar para a zona de rebaixamento. E estiagem deve ser intensificada nos próximos dias na região. Bem típico do verão, basta abrir o tempo para o calorão voltar com muita intensidade. Tem sido assim, né? E deve continuar. A previsão para os próximos dias é de estiagem em Patos de Minas e região. A incidência de chuvas deve ser menor nesta reta final de janeiro. Interessante que esse final de janeiro nós esperamos aí uma diminuição da precipitação, da quantidade de chuva. Isso se dá devido a um deslocamento daquela coluna de umidade que vem da floresta equatorial. Ela vai se deslocar um pouco para o Mato Grosso, passando sobre a região de Goiás e Mato Grosso, e não passando sobre a região do Triângulo Mineiro e demais áreas de Minas Gerais. Isso vai fazer que nós tenhamos um final do mês de janeiro um pouco mais seco. Mas o climatologista diz que, apesar da estiagem, o calor não deve ser tão intenso. Diminuindo as chuvas, normalmente aumenta um pouco a temperatura. Contudo, a água do Oceano Pacífico está um pouquinho mais fria do que o normal. Isso faz com que nós não tenhamos um verão muito rigoroso, muito quente. Vamos ter pontos de temperaturas elevadas, mas isso é fator pontual e não deve ser constante, não. Já para o próximo mês, a previsão é de que as chuvas voltem a ocorrer com maior constância. No entanto, no mês de fevereiro deve retornar as chuvas em volumes maiores. Esperamos com que isso venha a compensar essa diminuição de chuva nesse final de mês que nós temos agora. Uma coisa importante é que, se a gente for analisar esse início de ano, do ano de 2019, 2020 com este de 2021, esse está sendo abaixo dos outros dois anteriores.
mas esperamos aí que com o passar do tempo nós tenhamos uma compensação com volume maior de chuvas. Então vamos de calor nesse nosso verãozão aí, né? Vamos falar de futebol, mudando de assunto. No sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi derrotado, né? Novamente derrotado, desta vez por 1-0 pelo Juventude. Com isso, o risco de voltar para a zona de rebaixamento ficou ainda mais próximo. Restando 3 rodadas apenas para terminar a competição, a Raposa está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Felipão falou sobre o que tem faltado ao time para voltar a vencer. Falta-nos a qualidade em determinadas situações de jogo. E nós somos sabedores, já notamos, já vimos, já conversamos com a direção e conversamos com os nossos atletas também. Porque em determinadas situações nós temos a bola dominada, nós temos a jogada bem definida e não conseguimos fazer nem o passe, nem o chute, nem a interceptação. Então, essas coisas principalmente é que vem nos tirando os pontos que nós precisamos para ficar distanciado dos outros aí, ficar tranquilo, porque nós, quando começamos, desde o começo sabíamos que nós tínhamos algumas deficiências não tão acentuadas como estão sendo apresentadas. Sem pontuar a 3 rodadas, o objetivo traçado pelo treinador para pelo menos manter o Cruzeiro na Série B do Brasileiro foi novamente adiado. Na coletiva, Felipão evitou o comentário que tinha sido acertado na semana passada entre diretoria e o elenco cruzeirense. Bem, essa situação eu não posso colocar a minha opinião nem a de ninguém, porque eu ouvi e faço parte de uma equipe e tenho a minha perspectiva, e o que eu ouvi eu vou examinar e vou entender de um jeito ou de outro e vou proceder de um jeito ou de outro. Os jogadores não tenho como dizer. Tivemos mais uma derrota, sim. O nosso maior objetivo desde que chegamos, quando tínhamos 13 pontos, era chegar aos 44, 45, 46 pontos para minimamente fugir do rebaixamento. Tivemos a oportunidade de até sonharmos com algumas coisas, mas infelizmente nós não temos a qualidade necessária para sonhar com isso. Nós temos que saber dimensionar até onde é que nós podemos chegar nesse momento. E pronto, é isso que eu tenho falado, eu tenho colocado a vocês, e tomara que a gente possa já no próximo jogo sair dessa situação que nos aflige, para que a gente cumpra com o primeiro papel que nós prometemos ao Cruzeiro, que era tirar o Cruzeiro da Série C. Já 9 vezes o Cruzeiro esteve na Série C, depois saiu da Série C, nunca mais entrou. Tomara que a gente consiga tirá-lo da Série C, que é para nós, neste ano, do jeito que estão as coisas, do jeito que se procedeu tudo, é uma grande vitória. Pela Série A, o Atlético continua vivo na briga pelo título do Brasileirão. O time comandado por Jorge Sampaoli derrotou o Xará Goianiense por 3-0 e mesmo na terceira posição da tabela de classificação diminuiu a diferença para o líder São Paulo. Contando com um golaço de Johan, que dominou a bola no peito e sem deixá-la cair no chão, o Atlético abriu o placar no Gigante da Pampulha aos 13 do primeiro tempo. Alonso, ainda na primeira etapa, ampliou. O terceiro veio aos 16 da segunda etapa, com Jair, que completou 70 jogos com a camisa preta e branca. Aos 33, sem marcação, Janderson descontou para os goianienses. O Galo sobrou em campo e venceu o Atlético com facilidade no Mineirão. No entanto, o comandante fez questão de exaltar a força do adversário e valorizar o 16º triunfo de seu time no campeonato. Jogo importante que nos da a posibilidad de ilusionarnos en el último tramo, sabiendo que desde ahora en adelante vienen juegos muy seguidos y con rivales directos. Entonces va a ser complicado, tan complicado como también ilusionante. Entonces tenemos que potenciar lo que Otimi hizo hoy y pensar que cada juego será una final.
Pois é, o Galo chegou a ocupar a vice-liderança por algumas horas, mas perdeu a segunda colocação para o Internacional, que fez valer o fator casa, vencendo o Fortaleza por 4-2 e aí retomou o posto ali do segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, aqui no News, a gente faz a análise de notícias, hoje com a presença de Gui Boaventura, né? Regional de Saúde distribui seringas à espera de vacinas após a aprovação da Anvisa. E o que pensa o patense sobre a vacinação contra a Covid-19? Nós vamos agora à análise de notícias, hoje com o jornalista e apresentador Gui Boaventura, que chega para a gente poder trocar ideia sobre vários assuntos desta segunda-feira. Olá, Gui, boa noite para você. Boa noite, Odair, boa noite ao nosso telespectador, prazer imenso estar aqui. Nessa segunda-feira, com muita informação. E Gui, muita notícia polêmica. Muita notícia polêmica, e nós temos aí um início de semana com possibilidade de vacinação, com essas questões relacionadas à imunização. Inclusive, vamos chamar o material aqui, Gui. A Superintendência Regional de Saúde, ela deu início nesta segunda-feira à distribuição das seringas agulhadas aos 21 municípios que são atendidos pelo órgão. E, ao todo, o governo do estado liberou 140 mil unidades. Vamos conferir isso aí. Nesse depósito da Superintendência Regional de Saúde, uma esperança. As seringas e agulhas que vão ser usadas na vacinação contra a Covid-19. Nós recebemos 142 mil seringas agulhadas a semana passada e já começamos a distribuir na sexta-feira. Já vieram 9 municípios, nós somos ao todo uma região de 21 municípios, 9 já vieram pegar, inclusive Patos de Minas, e já estão levando. E ainda restam alguns municípios aqui que já está separadas as seringas para entregar para cada município. Ainda não há uma previsão para quando as doses serão disponibilizadas para o público não prioritário, mas a secretária de Saúde já confirmou que o esquema de vacinação será agendado pela internet. Essas doses iniciais que nós vamos receber, nós vamos começar imediatamente nos hospitais para os grupos prioritários e os idosos asilados acima de 60 anos. Então nós vamos levar essas doses até essa população, tanto dos hospitais, da linha de frente da Covid, quanto para esses idosos. As demais doses que nós vamos receber gradualmente, de acordo com o que o Estado vai nos enviando, nós temos um plano pré-montado que vai acontecer a partir dos critérios de prioridades, e a partir de segunda-feira, dia 25, nós vamos ter um website próprio da Secretaria de Saúde, onde esse pessoal vai fazer esse cadastramento. A intenção do site é evitar a aglomeração na hora da vacinação. O site nós vamos fazer o cadastramento e posteriormente vai ser gerado o agendamento de acordo com a quantidade de doses e os dias que a gente for recebendo essas doses do Estado, e a população vai ser avisada através do telefone que deixou o cadastro que dia e horário que vai ser a realização da sua vacina. Serão mais de 500 mil doses para os mais de 800 municípios mineiros. Em Patos de Minas, as doses da vacina contra o coronavírus devem chegar ainda esta semana. Eles vão fazer a determinação de quantas vacinas, do quantitativo de vacinas que vai para cada regional de saúde. E a partir de então nós faremos o quantitativo de vacinas que vai para cada município. O prefeito Luiz Eduardo Falcão destacou que o município está preparado para iniciar a vacinação assim que as doses chegarem no município. Ele reforçou que Patos de Minas irá seguir o Plano Nacional de Imunização. A gente não tem um número infinito à disposição das vacinas. Isso depende do governo federal, da logística para vir para o estadual para depois chegar em Patos. Então, de início, não chegam tantas doses assim. Então, a gente pede paciência à população, calma e entendimento. O protocolo, os grupos prioritários está muito bem elaborado e com calma acho que nós vamos chegar a esse objetivo aí tão esperado pela população já há quase um ano. Gui, esse é um planejamento necessário, essa é uma medida que tem que ser tomada realmente. A superintendência, ela recebe aí todo esse insumo, né, todo esse material, e ela vai repassando aos municípios atendidos por ela, todos 21 aqui na região. Já tem uma expectativa aí de que se faça isso, a partir da imunização, um cadastramento via website, como a secretária acabou de dizer.
Como que a população recebe tudo isso, né? Como é que a população vai receber toda essa informação e de que maneira realmente eficaz isso deve funcionar? Como é que você vê tudo isso, essa movimentação de planejamento? Bom, aí são duas vertentes. A primeira é o que você disse aí, que é necessário que exista, perdão, é necessário que exista planejamento. Se não tiver planejamento, não vai a lugar nenhum. Agora, nós andamos no limiar do planejamento e da burocracia. Nós não podemos deixar que a burocracia atrapalhe a distribuição desse material, o material de infraestrutura, o material, os insumos, como você disse, que é o caso da seringa agulhada, quer dizer, a seringa agulhada é a seringa com a agulha. Seringa sem agulha também não adianta, não precisa de distribuir, porque ela não vale absolutamente nada. Então, é preciso que a gente não confunda e é preciso que essas autoridades municipais, é preciso que as autoridades do Estado entendam que nós não podemos burocratizar. Nós dependemos do tempo, nós precisamos de vacinar a população brasileira no menor espaço de tempo possível. Vacinando nesse espaço de tempo possível, o que vai acontecer é que nós vamos chegar num bom termo, ainda esse ano, impedindo a progressão da contaminação desse vírus. Pois é, Gui, em Patos de Minas, nós temos 3.500 pessoas, isso já num detalhamento feito pela própria Secretaria, que em Patos de Minas, 3.500 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, definidos aí pelo Ministério da Saúde, eles devem se vacinar já nessa primeira fase de imunização, né? Segundo informações aí da Secretaria Municipal de Saúde. A previsão é de que as vacinas cheguem ao município em até 48 horas, essa é uma previsão já feita. E em meio às campanhas contrárias que a gente tem visto aí durante essa pandemia, muita gente se coloca favorável, algumas ainda contrárias, e por isso nós fomos às ruas para ouvir o patense, o que ele pensa sobre tudo isso. Neste domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da Coronavac e da vacina da Oxford no país. Uma enfermeira de São Paulo foi a primeira pessoa a receber a vacina. A previsão é que essa semana a vacinação já aconteça em Minas Gerais. Por isso, fomos às ruas para saber. Você vai se vacinar? Com certeza, seguramente sim. E acho que todo mundo deve confiar também. Com certeza. Se a gente não confiar numa proposta de vida melhor que está vindo, como que a gente vai ter credibilidade no futuro? Eu tomaria, porque é melhor a gente evitar uma coisa do que piorar. Vai que ela talvez pode até piorar, então essa vacina está sendo uma coisa que está chegando para melhorar. Né? Eu acho que é preciso da gente tomar, né? Tomaria, né? Mas não chegou aqui ainda, mas estou esperando, aguardando ela. Eu tomaria. Se for para bem salvar a situação da doença, para não deixar a população morrer, tem que vacinar. Apoite é vacinar. Confie em Deus, uai. Se a gente confiar na vacina, que a gente confia, né? Tem que vacinar todo mundo, né? Porque senão, né, se der, vai ruim para nós. Com fé em Deus, primeiramente. Se Deus quiser, ela vai acudir todo mundo, vai sarar, porque se não acudir, vai morrer todo mundo. Detestada, gente, ela não é uma coisa qualquer. Ela foi aprovada pela Anvisa. O pessoal é muito teimoso. Medo de uma coisa. Você vê, se a rainha da Inglaterra tomou a vacina, quem é nós? Gui, felizmente, uma parcela muito maior quer se imunizar do que aqueles poucos que ainda falam que não vão se vacinar, que não acreditam na vacina, né? O que é um fator positivo diante de uma pandemia como essa. Né? Olha, eu não tenho nenhuma preocupação com essas pessoas que dizem que não querem se vacinar. Eu acho que elas estão fazendo isso para fazer bonito, porque é completamente fora da curva, completamente fora da lógica. Essa questão da pessoa não querer se vacinar. Por que não se vacinar? Tem medo da vacina? Não tomou vacina contra varíola, sarampo, contra essa BCG que a gente tomou quando era criança? Catapora. A catapora. A criança nasce, ela já nasce com a obrigação de vacinar.
já vai se vacinar contra a poliomielite. Essas vacinas todas são feitas, a maioria delas são feitas com insumos da China ou da Índia e são processadas pelo Butantan ou pela Fiocruz ou por esses institutos nossos que são extremamente críveis. Então eu acho que é uma bobagem até a gente, sabe, dar ouvidos para essas pessoas que falam que não querem se vacinar, estão se arriscando, estão arriscando a própria vida e, acima de tudo, estão arriscando a vida das pessoas, né, da família, os amigos. Como é que você não vai vacinar e vai numa reunião na casa de um amigo seu? Como é que você não vai vacinar e vai numa festa de aniversário na casa da sua mãe? Sabe? Isso é um negócio completamente fora da lógica, completamente fora do que se prega, do que prega o bom senso, inclusive. Então eu não acredito. Nós vamos vacinar, eu acho que 99,99% da população brasileira quer a vacinação, todo mundo sonha por isso, é a gente voltar na vida normal. Porque você não se vacinar, daí, você vai influenciar uma grande gama de coisas, outras coisas, e até o comércio da sua cidade é influenciado por esse tipo de atitude. Então não tem lógica, é um negócio completamente fora da... Não tem cabimento, né, Gui? Tem cabimento. Bom, ainda falando de vacinas, no final da tarde de hoje, o governador Romeu Zema publicou um vídeo afirmando que estava aguardando a chegada das vacinas. Inclusive, ele deu o horário de 19 horas como sendo aí o horário previsto para a chegada das vacinas em Minas e que ainda nessa segunda-feira, ainda hoje, daria já início à imunização de profissionais da saúde na capital mineira. A gente tem esse material, vamos colocar aí. Hoje, dia 18 de janeiro, nós estamos aqui aguardando a chegada das vacinas contra a Covid em Minas Gerais. É provável que elas cheguem no início da noite, por volta das 19 horas. Serão 577 mil doses que serão distribuídas para as 28 regionais do estado, com a maior agilidade possível, de forma que todas as prefeituras tenham acesso às mesmas o quanto antes. Vale lembrar que a prioridade são os profissionais de saúde, são os idosos que estão em instituição de longa permanência e os indígenas. Esses 3 grupos terão prioridade. E esse lote faz parte do primeiro. Novos lotes serão encaminhados nos próximos dias. E hoje mesmo nós iniciaremos a vacinação aqui em Belo Horizonte com os profissionais de saúde. Quero tranquilizar os mineiros que tudo que está ao nosso alcance está sendo feito e que nós temos agido com a maior transparência e honestidade possível. E talvez seja por isso que nós tenhamos a menor taxa de óbito do Brasil. O governador fez essa fala agora no final da tarde, justamente já se preparando, tendo aí a informação de que esses materiais chegam, esses imunizantes chegam ao estado ainda nesta segunda-feira. Claro que ele fala dessa vacinação aí para profissionais da saúde de Belo Horizonte, né, os primeiros que vão ser vacinados, mas evidentemente que isso é gradativo para chegar aos municípios, né? Nós temos cidades importantes que estão passando por momentos difíceis, caso Uberlândia, por exemplo. A população, a metade da população de Belo Horizonte e é uma cidade importante. Uberaba é uma cidade importante, Governador Valadares, Juiz de Fora, isso fora as cidades ali da grande BH, que é Betim, por exemplo. Então, Contagem. Então, essa distribuição para as regionais, a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque nós não temos ainda vacina suficiente. Nós estamos iniciando uma vacinação no Brasil, sem ainda termos um número convincente de doses da vacina para começar essa vacinação, para dar fôlego a essa vacinação. E a minha preocupação é de que essa vacinação ela não pode começar e depois recuar, ter um hiato, ter um período de sombra para depois reiniciar, porque aí desacredita das pessoas. Então é preciso ir com vagar, é preciso do Estado ter muito equilíbrio nisso, para distribuir essa vacina.
vacinar realmente quem precisa primeiro. Esse pessoal da área da saúde precisa ser vacinado, o pessoal da área de segurança precisa ser vacinado, né? Os idosos que estão em casas nos asilos, casas de ajuda, como é o caso aqui da Vila Padre Elaô, esse pessoal tem que ser vacinado primeiro, é claro, dado a fragilidade e o que prega o protocolo, para depois vir baixando a idade, para depois abrir para todo mundo. E nós precisamos do governo brasileiro ter juízo nessa negociação e negociar realmente, porque até poucos dias essa coronavírus, essa Coronavac, era uma vacina abominável, porque era da China, porque era de um país comunista, porque um governo de São Paulo porque isso politizou a discussão da vacina que vai ser a vacina do Brasil. O instituto que tem condição de fazer isso e tem condição de salvar essa situação no Brasil chama-se Butantan. E é ele que vai fazer essa vacina. Então nós temos que ter calma, a população tem que ter calma e a autoridade tem que ter juízo para fazer isso de uma maneira técnica, para fazer isso de uma maneira convincente, para que não caia no descrédito da população. Porque se for e voltar, Odair, aí eu fico com medo, porque imagina você, se você acredita numa situação dessa, se essa situação vai, volta. Hoje tem a vacina, aí acabou amanhã, porque isso vai acabar rápido. Essa vacina esse número de doses aí vai acabar rápido no Brasil. Mas se chegar na quinta-feira e falar, acabou, e aí só na segunda-feira que a gente vai voltar a conversar nessa situação. É complicado isso aí. Não acredito que isso seja uma boa atitude. Muito bem, nós vamos então agora aos números, né? Vamos ao comparativo dos números da Covid-19 em Patos de Minas, Gui. Lembrando que na sexta-feira passada a Prefeitura não fez a atualização do número de casos do boletim epidemiológico. Vamos colocar aí na tela então esses números para a gente avaliar. Foram mais 59 casos nessa segunda-feira, comparando a esses 3 dias aí, né, de diferença. Na sexta, sábado e domingo já não tem essa publicação. Na sexta-feira não teve essa diferença aí, esse comparativo de casos confirmados. E aí, então, nós pulamos de 4.699 para 4.758, mais de quase 60 novos casos aí, num intervalo aí de praticamente 3 dias. E ali a gente tem a preocupação que é a questão dos casos internados e os que estão em UTI, né, Gui? Eu até tenho acompanhado essa variação aí, e não tem ficado com medo dessa variação não, viu, Daí? Nós temos aí um nível de ocupação de leitos em Patos de Minas, e a minha grande preocupação era nessa semana, né, que nós estamos completando aí, passando os 14, 15 dias do Réveillon, porque a grande aglomeração no Brasil inteiro foi na época do Natal e na época do Réveillon. Isso preocupava todo mundo, e a nossa ocupação de leitos ainda está uma ocupação, para esse momento, para a atual condição do Brasil, uma condição satisfatória. Nós temos 20 internados em leitos clínicos aqui em Patos de Minas e temos 6 internados em UTI. É um nome razoável para a estrutura que nós temos, a estrutura hospitalar de atendimento ao Covid-19 nesse momento. Nos casos em que nós recebemos de fora, da macro-região, 19 internados em leitos clínicos e 6 internados em UTI. Também é um caso razoável, um caso que nos deixa mais tranquilo, porque isso é que define tudo, inclusive se fecha ou não fecha o comércio, se abre ou se não abre o comércio, se vai para a onda da frente ou se volta para a onda anterior, viu? Nós temos a outra tela, a taxa de ocupação, Gui, que a gente coloca aí também, que ela agora considera esses números, mudou a metodologia, ela agora considera os números, antes era só os números de Patos ali, primeiramente, agora considera todos, né, no geral ali, da ocupação, tanto do pessoal de Patos de Minas quanto do pessoal da região. O Hospital de Campanha tem, nesta segunda-feira, você mostrou os números ali anteriores, hoje o Hospital de Campanha está com 8 pacientes em leitos clínicos e 5 pacientes em UTI. Ou seja, daqueles 6 que aparecem lá, 5 estão em UTI no Hospital de Campanha e o outro está em um dos hospitais particulares que a gente tem. Aí na tela, então, Gui, nós temos essa diferença de hoje para a semana passada,
E esses números eles variam um pouco, né? Se você for analisar a variação, apesar da ocupação total ali dá uma diferença de 60,50 para 55,27, essa oscilação ela tem se mantido, né? Sim, sim. Essa variável ela está ficando nesse nível de ocupação entre 48%, 49%, vamos colocar uma faixa mais elástica, de 45% a 65% de ocupação dos leitos aqui em Patos de Minas. Eu acho que isso nos traz um certo nível de tranquilidade. Tranquilidade em quê? O nível de contaminação está suportável para esse momento. Eu disse suportável, eu não disse que está bom, né? Porque o índice bom é o 0. É esse que nós temos que perseguir. Mas está suportável pela nossa estrutura hospitalar para atendimento ao coronavírus e, acima de tudo, a variável está sendo pequena. Ela sobe pouco, desce pouco, sobe pouco, desce pouco, e nós estamos nos distanciando, graças a Deus, desse momento em que nós tivemos esse boom de aglomeração no Brasil, que foi o final do ano. Muito bem, essas taxas aí é que a gente tem que ficar sempre atento, uma vez que mostra como é que está a nossa estrutura hospitalar. E, bom, Vitor, eu vou fazer um intervalo rapidamente. Em instantes aqui no News, a gente volta falando mais de outros assuntos. A gente muda de Covid para outros assuntos, porque a Prefeitura fez o remanejamento de radares e retirou equipamentos da região central. E depois de reclamações, travessia levada na Major Gotti passou por modificações. Vamos falar também dos postes que foram retirados de uma rua na parte alta da cidade, depois de denúncias também que noticiadas aqui no jornalismo da NTV e os riscos que estavam sendo causados para o trânsito. A gente volta já. Olha, após diversas reclamações e alertas registrados pelo jornalismo da NTV, os postes de iluminação, aqueles postes de iluminação que sempre aparecem aqui no nosso jornalismo, que estavam ali na via pública, eles foram retirados pela Prefeitura, ali da rua Arthur Magalhães, e remanejados. A gente tem um material para falar desses postes aí, para colocar aqui na nossa análise de hoje. Motoristas e pedestres que passavam pela avenida conseguiam ver o perigo de perto. Após a conclusão das obras de alargamento da Avenida João Batista Rodrigues, neste ponto que fica no bairro residencial Monjolo, os postes permaneceram no meio da via. Por diversas vezes, nossa equipe de reportagem foi chamada no local. Ficou muito perigoso. Não sei como é que não aconteceu muito acidente aí, sabe? Ficou muito perigoso. É perigoso, aquilo ali é perigoso. Tem que tirar, representa um risco grande. Não pode não. Certo é tirar, né? Ficar livre para o povo circular, fazer a rotatória bonitinha, né? Risco, muito risco. Porque se a pessoa tiver com atenção, ele vai bater, mas se ele estiver olhando para o outro lado, talvez uma coisa que tira a atenção dele, ele vai bater. Pode me atrapalhar completamente. Uma distração que seja para olhar na via de cima ou de baixo. Na semana passada, um veículo atingiu em cheio um poste que está no meio da via. O motorista de um Fiat 147 sofreu ferimentos e foi socorrido pela filha para receber atendimento médico. A frente do veículo ficou bastante danificada com a batida. Esse motorista vinha seguindo ali pela Avenida das Paineiras, acabou vindo para fazer a conversão à direita, não viu que o poste estava no meio da rua e acabou batendo. Ele foi socorrido, levado para o hospital para o atendimento, estava consciente, teve um ferimento na testa. Nós mostramos por diversas vezes reclamações de moradores e também motoristas sobre esse poste que estava aqui na via. Não era somente nessa rotatória, foram em vários pontos em que houve essa reforma e bem aqui nesse local era onde estava um destes postes e, como a gente pode ver, no meio da via. Mas agora, após o acidente que aconteceu na semana passada, a gente veio até uma dessas rotatórias mostrar que os postes foram realocados no local certo. Esses dois postes aqui, ó, foram realocados no passeio, no lugar que deveriam estar desde o início dessa obra aqui, em que causou diversos transtornos para motoristas e moradores aqui da região.
O Gui Boaventura, depois de muita reclamação mesmo, né? Depois de muita denúncia, inclusive, o jornalista da NTV colocou isso aqui. Você foi um dos que também rodou esse material aí por diversas vezes no seu programa. E aí chegamos a uma solução, né? Para um problema de risco numa cidade em que em que o número de acidentes de veículos que batem em postes é alto, mas aqueles postes que estão ali colocados no local correto. Imagina esse no meio da rua, que agora, graças a Deus, né, vai evitar aí muito perigo para aqueles moradores que passam por ali, para aqueles condutores de veículos que passam por ali. Demorou, mas saiu o serviço, né? Tem que perguntar para a CEMIG o seguinte: doeu? Foi difícil? Porque quem tem que fazer essa mudança estrutural não é a prefeitura. Quem tem que fazer essa mudança estrutural, contratualmente, está pactuado entre o município e a CEMIG, é a CEMIG. Agora a CEMIG faz do jeito que ela quer, por causa do maldito monopólio que é a CEMIG, que são as fornecedoras ou as fornecedoras de energia elétrica nos estados do Brasil. Porque uma só, é monopólio em cada estado. Isso precisa acabar. Isso precisa ser de uma maneira diferente, é preciso encontrar um equilíbrio. Mas a CEMIG é patrimônio do estado de Minas Gerais. Patrimônio nosso, do povo. O dinheiro lá não tem nada a ver com o estado, é dinheiro do povo. O estado é o povo. Então é preciso acabar com esse monopólio, porque isso é uma vergonha o que se faz. Até que enfim tiraram esses postes de lá, mas estão deixando rabos para trás aí, como é o caso da Avenida Brasil. Pois é, a gente continua nessa linha de mobilidade urbana, de falar dessa questão do trânsito, porque depois de muita reclamação de motoristas e de comerciantes, a gente vai trazer o assunto aqui para Major Gotti. Foram diversas reclamações relacionadas a uma travessia elevada na Major Gotti, no trecho ali da Major Gotti. E depois de todas essas reclamações e pedidos, a Secretaria de Obras realizou, nesse fim de semana, as modificações para amenizar a situação ali desse problema que vinha incomodando muita gente. O problema da travessia elevada para pedestres da Rua Major Gotti já foi mostrado diversas vezes pelo jornalismo da NTV. Motoristas e pedestres reclamam que a travessia ficou alta demais e alguns carros acabam estragando no local. Para muitos, a obra foi mal planejada. Não, a obra, para mim, ela só piorou. O engenheiro aqui passou longe. Porque não é possível que o engenheiro ver uma coisa tão alta desse jeito e deixar mais alto que o nível do passeio. Isso aqui deve ter sido mal projetado, porque essa inclinação aqui, ela ficou muito íngreme, então o carro vem... Tá certo que muita gente vem a ver com uma velocidade excessiva, mas na maioria das vezes é porque a inclinação ficou um tanto quanto acentuada. Se realmente nem todo carro bate, igual esses carros rebaixados aí, não passe de espécie alguma. A travessia está muito alta, o problema é esse. Não é tanto o motorista, a travessia meio que está mal elaborada. A Prefeitura de Patos de Minas, através da Secretaria de Planejamento, afirmou que a obra segue todos os protocolos do CONTRAN. Na semana passada, após o jornalismo da NTV cobrar uma posição da Prefeitura, uma equipe da Secretaria de Obras veio até o local e deixou as rampas menos íngremes, colocando asfalto usinado. Pois é, Gui, isso foi feito um remendo, pode-se dizer assim, numa obra realizada ali até o final do ano passado. Ela já tinha sido complementada, tinha sido terminada. De lá para cá, essas reclamações foram cada vez maiores, mas foi feito então um remendo ali, uma amenização na situação ruim que estava com qualquer veículo que passava por ali, por maior que seja, não estou falando dos grandes portes, mas os automóveis em geral, passavam por ali e garravam, ou seja, foi feita ali uma adequação, né, pode-se dizer assim. Como é que você vê esse remendo ali nessa rua? Eu quero falar do começo, eu quero falar da obra. Eu queria saber qual foi o estudo técnico. E aí a prefeitura ou a empresa que fez, poderia me apresentar o estudo técnico que foi feito ali para que exigisse a construção de uma passarela elevada naqueles moldes, porque construída uma semelhante na porta de entrada do Unipam, justifica. Ali eu queria saber qual foi o índice de acidente inaceitável que tinha que fazer, que exigia que fosse feita ali aquela obra. Acho que aquilo ali foi uma coisa para... Nem não é inglês ver, né? Porque inglês não faz aquele tipo de coisa. Mas é uma coisa para agradar eu não sei quem.
Pois é, a gente anunciou aqui para falar dos radares. Nós não temos o tempo total hoje para poder falar dos radares, Gui, mas só para a gente não deixar passar esse assunto, que amanhã vai estar no jornalismo da NTV, vai estar no seu programa, vai estar no 30 Minutos. Os radares que estavam aqui no centro da cidade, eles foram levados para a JK. Está sendo feito um remanejamento, ou seja, nós não temos mais aquela fiscalização de radar aqui na Majogote e também no cruzamento de lá da Getúlio Vargas mais. Esse é um assunto que a gente vai tratar amanhã. Mas a gente já pode falar um pouquinho disso aí, né? Afinal de contas, claro que pode. É uma mudança significativa. Eu deixo até uma sugestão aqui para o Ministério Público, para a Curadoria do município, fazer uma investigação para saber qual que foi a necessidade de ter colocado aqueles radares no centro da cidade. O que eles produziram? A saída deles, qual o prejuízo que teve o centro da cidade com a saída daqueles radares? E qual o benefício que eles estão fazendo agora lá na Avenida JK? Que índice absurdo de acidente que tem a Avenida JK, que exige a colocação daqueles radares lá na Avenida JK, a não ser pela indústria, simplesmente pela indústria da multa. Muito bem. Com essa a gente vai então encerrar o NTV News de hoje. Gui, obrigado por você ter vindo aqui para participar conosco. Durante essa semana a gente tem esse encontro aqui para tratarmos de diversos assuntos. Seja bem-vindo ao NTV News. Prazer muito grande estar aqui. Amanhã de volta. Muito bem. O NTV News fica por aqui. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá. Boa noite.